Oi, meu nome é Agatha e eu sou uma brasileira que mora aqui na Noruega. E hoje eu queria trazer para vocês algumas reflexões da minha vida como imigrante aqui na Noruega. E é isso, vamos ter um papinho aqui. Antes de mais nada, eu queria que vocês apreciassem a vista da minha cozinha, que é maravilhosa. Sou muito grata por ter essa visão maravilhosa toda vez quando eu cozinho. Gente, ignorem meu bad hair day, porque hoje meu cabelo tá rebelde. Ele não quer ficar no lugar, tá assim. É isso. Bom, eu quis trazer esse vídeo com algumas reflexões acerca de como é ser imigrante aqui na Noruega e o que que as pessoas geralmente não costumam contar. Porque a vida no exterior ela é muito glamourizada. Antes de sair do Brasil, eu tinha uma ideia completamente diferente do que seria a minha vida no exterior. E quando eu cheguei aqui, a realidade bateu de que tudo era completamente diferente do que eu havia imaginado. Na Noruega, quando a gente migra, a gente pensa que a gente vai se adaptar super bem. Eu tinha a ideia, assim que eu cheguei aqui na Noruega, eu tinha a ideia de que o fato de eu falar 4 idiomas fluentemente, porque o quinto agora está sendo norueguês, por falar 4 idiomas fluentemente, por ter uma bagagem profissional já um pouco ok para minha idade, eu pensei que a adaptação seria um pouco mais fácil. Não vou negar que o fato de eu falar inglês fluentemente me ajudou muito na comunicação aqui. Mas o fato de ter me ajudado do idioma ter me ajudado na comunicação aqui com as pessoas locais, não quer dizer que criou uma conexão instantânea. Existem muitos aspectos do mudar de país que não são dissertados pelos influenciadores no geral. Eu vejo que as pessoas contam muito vantagens de ai, nossa, tô em determinado país, nossa, isso é bom. Gente, mas e a parte ruim, sabe? Porque, pelo menos com a minha experiência individual enquanto imigrante, eu percebi que eu eu no começo, gente, eu sentia falta de coisas que eu não imaginava que eu iria sentir. Eu sentia falta de eu sentia falta de uma determinada marca de iogurte do Brasil. Eu sentia falta de uma determinada marca de biscoito do Brasil. Eu sentia falta de determinada comida brasileira. Eu sentia falta sabe, de coisas que eu nunca imaginei que eu iria sentir. E as pessoas elas não têm noção do quão isso afeta o psicológico de uma pessoa quando tudo é novo, quando você saiu do familiar, você fica sem raízes, sabe? E o que eu percebi de sentimentos foram assim, foi uma jornada assim de muitos altos e baixos no quesito emocional pra mim, porque a minha ideia de viver fora do país, ela não englobava sentir falta de feijoada, por exemplo. Eu pensei, não, eu vou encontrar comidas melhores, eu não vou sentir falta de feijoada. E sabe, eram pequenas coisas que acabavam me afetando de forma tão profunda que eu acabei sentindo essa perca das minhas raízes. E quando você vai para o exterior, você acaba por não se imaginar vivendo de novo no Brasil e ainda assim
você não se sente completamente pertencente ao país que você tá. Então, a gente sempre fica numa. Você nunca vai ser o mesmo quando você mora no exterior, sabe? Eu não consigo. Eu olho pra minha vida de quando eu morava no Brasil e eu não consigo me ver, eu não consigo me imaginar naquela vida passada. E aqui a Noruega já tem mais esse sentimento de casa. Apesar de algumas coisas ainda estarem encaminhando, ainda estarem em processo, faz parte do processo de todo imigrante. E depois já de meses morando aqui na Noruega, eu sinto que esse é o meu lugar, sabe? Eu sinto que eu me sinto mais em casa. E uma coisa também que ninguém fala é sobre a solidão do imigrante. E uma solidão que ela é. Como posso tentar colocar isso em palavras? Ela é uma solidão que a gente não consegue. É tão difícil de explicar, porque é uma solidão, não solidão. A gente vive. Ser imigrante é viver em paradoxos, é viver em antagonismos, porque ao mesmo tempo que a gente está feliz com a nossa vida aqui, não completamente, mas assim, bem feliz, a gente também lembra de determinadas coisas que fazem a gente feliz no nosso país. Isso acaba trazendo incertezas em relação a sentimentos que a gente está sentindo aqui. Porque a gente fica pensando, ai, nossa, eu deveria voltar para o Brasil porque eu sinto falta disso. Mas a gente acaba esquecendo que a gente não vai ser a mesma quando a gente voltar pro Brasil. É justamente esse sentimento de a vida passada que a gente tinha no Brasil não servir mais pra gente. E ao mesmo tempo a gente tá tentando se encaixar numa nova vida, sabe? Então é uma coisa muito complicada de se colocar em palavras, sabe? Em relação à solidão, o que eu posso dizer é que quando você viaja pro exterior e você decide morar, você, você acaba caindo na real que a maioria das amizades que a gente mantém no nosso círculo social são amizades de conveniência. E quando eu falo de conveniência, eu não tô falando de interesse monetário, não tô falando. Sim, isso engloba, eu tô englobando isso também, mas não tão somente isso. Eu tô englobando tudo. Eu tô englobando a conveniência de estar no mesmo país, a conveniência de estar na mesma cidade, a conveniência de morar no mesmo bairro, a conveniência de partilhar vínculo sanguíneo. Então, assim, existe muitas conveniências que as pessoas não falam que englobam toda uma questão de você estar próxima de uma pessoa e você se considerar amiga dela. E quando você muda de um país, que é uma mudança assim muito drástica, você acaba não fazendo mais parte do cotidiano de vida das pessoas que você costumava ser, sabe? E as pessoas eventualmente vão se afastando, porque para começar a diferença de fuso horário. Então assim, no final de tudo, você acaba percebendo que eu vou contar uma experiência que eu tive. Nos primeiros meses que eu havia me mudado para Noruega e nos primeiros meses eu mantinha muito contato com as pessoas, principalmente porque tudo é muito novidade, né? Mas conforme os meses iam passando, conforme o tempo ia passando, eu ia percebendo que nem todo mundo me mandava mensagem. Eu percebia que eu era a pessoa que ficava ainda mantendo contato, sabe? Então, essa vida de imigrante aqui na Noruega me fez perceber que eu existo sem as pessoas que faziam parte do meu ciclo social de quando eu estava no Brasil. E isso ficou muito assim latente para mim nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, porque eu perdi amizades que eu nunca imaginei perder. Eu
Eu parei de falar com amigos e amigas por coisas da vida, eventual afastamento, e eu percebi que eu existo sem essas pessoas. E quando a gente existe sem, quando a gente coloca quando a gente coloca, quando a gente se coloca nesse papel de sendo suficiente, sendo autossuficiente, a pessoa que eventualmente vier para sua vida, ela vem para agregar. Você não coloca o que você é, você não define aquilo que você é a partir de uma amizade, sabe? Então, assim, é, eu percebi que as pessoas são muito convenientes, nem todo mundo quer ser seu amigo. As pessoas que se diziam serem suas amigas, no final acabam revelando quem realmente são. E, mas o que eu tirei disso tudo, desses afastamentos eventuais, foi que quem não faz parte da minha vida atual é porque abriu espaço para algo muito melhor. E hoje em dia eu vejo isso. É, Tô tranquila. É, Mentalmente eu posso dizer que eu tô estável e eu não tenho do que reclamar. As coisas estão fluindo. E eu acho que as pessoas glamorizam tanto a vida no exterior. Sim, a gente ganha qualidade de vida, a gente ganha visão de mundo maior, a gente conhece pessoas de diferentes nacionalidades, a gente acaba se conectando com várias culturas diferentes, a gente acaba abrindo a nossa visão de mundo em vários aspectos, assim. Eu cheguei aqui com alguns preconceitos que hoje em dia eu fico, gente do céu, mas que tosco, sabe? Não tem o porquê. Eu sempre tentei ser uma pessoa que não. Eu sempre, apesar de eu sentir que eu tinha conceitos prévios a partir de determinadas coisas, eu, eu sempre me permitia conhecer primeiro antes de julgar, apesar de ter tido pré-conceitos de determinadas coisas, porque afinal isso é algo normal, todos nós temos, a partir da. A gente molda a nossa percepção de como. A gente molda a nossa percepção de mundo a partir do nosso contexto social, do nosso contexto histórico, sabe? De uma sociedade que a gente cresce. Então, é, sabe? São muitas coisas que englobam esse aspecto do imigrante que as pessoas não falam. Eu fico assim. Às vezes eu passo pelo meus Reels, né, no Instagram, e. Ai, nossa, venha pra Noruega, porque é assim, 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 assado. Assim, 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 assado. Conta pontos positivos, mais pontos positivos, e assim, o ponto negativo principal da Noruega aqui seria ser um país muito caro, ou pessoas serem distantes emocionalmente. E as pessoas esquecem que existe algo muito mais profundo que somente isso. Gente, você mudar de um país é você se acostumar com novas dinâmicas sociais, é você se acostumar com novos sistemas bancários, sistemas governamentais, é você se acostumar com novas vestimentas, é você se mudar, é você conhecer novas versões de si. Eu conheci uma versão de mim que eu não imaginava que ela existia dentro de mim. Eu sou grata por tudo que eu passei. Eu sou grata pelos infortúnios que eu passei, porque permitiram que os meus olhos se abrissem para quem eu realmente era. Permitir conhecer uma versão de mim que eu, eu nem sabia que existia, sabe? Eu, eu queria. Tem uma frase que eu não me recordo de onde eu lembro, mas é uma frase que define muito o que eu sinto em relação à vida. Eu queria poder queria poder viver várias vidas, queria poder viver várias profissões para que eu pudesse ter visões de mundos completamente distintas,
para que eu pudesse me conhecer, para que eu pudesse saber e ter certeza de que eu não sou só uma coisa, sou várias coisas em uma só, sabe? É, a Agatha que saiu do Brasil não é a mesma Agatha que vive atualmente na Noruega. Não é a Agatha que. Não, eu não sou a Agatha de alguns meses atrás. E eu sou muito grata por tudo que aconteceu comigo. Tanto os fortuitos quanto os infortuitos, porque são coisas da vida, acontecem eventualmente. E o que aconteceu, o que foi embora, abriu espaço para algo muito melhor. E sempre abre espaço para algo muito melhor, sempre. Então, assim, é, a Noruega é um país maravilhoso, mas ela tem os seus problemas, como todo país. A gente mora num país. É considerado um país de primeiro mundo, mas eu acho que as pessoas esquecem de falar de, dos perrengues, das dificuldades de se morar num país de primeiro mundo. Porque não é só rosas, não é só flores. A Noruega é um país muito, muito, extremamente burocrático, extremamente burocrático. Você não consegue. As pessoas estão abertas a mudanças mudanças de, por exemplo, você vai marcar uma consulta, elas estão abertas a mudanças de agenda, estão abertas a mudanças de horário, mas o sistema em si é muito burocrático, é muito burocrático. Para você conseguir organizar uma coisa, você precisa ligar antes, você precisa marcar antes. E outra coisa, vale ressaltar também que as pessoas nem sempre estão dispostas a falar inglês com você. Então, o uso do idioma local se faz assim extremamente necessário. Eu recordo de uma experiência que eu tive que eu precisava, eu ligava para o hospital aqui da região, que é onde eu tô fazendo um tratamento lá. E eu ligava para a central para poder confirmar a data e tudo mais, porque eles sempre estavam pela grande fila de espera, pelo fato de ser muito burocrático. É, sempre eles estavam remarcando a consulta. E a mulher, a atendente, ela simplesmente, quando eu começava a falar inglês com ela, ela dava informação da forma mais ríspida possível. Ela não ligava, ela só dava o que tinha que dar. Ela não respondia nenhuma pergunta minha. A única pergunta que ela respondia era o dia, o horário, e era isso. O nome do médico, por que que mudou, quando é que isso vai mudar, se precisa de mais consultas, nada disso ela desligou na minha cara, porque ela tava num dia que ela não queria falar inglês. E eu fiz uma reclamação formal, claro, no sistema. E isso assim, isso é só uma coisinha de várias coisas que englobam você morar no exterior, de você mudar do país, de você se acostumar com uma nova cultura e que as pessoas não contam. Que as pessoas escolhem, as pessoas escolhem esconder, sabe? Essa parte amarga de você mudar de país. Porque mudar de país é você se permitir ficar no desconforto, se permitir ficar desconfortável por um bom tempo até as coisas conseguirem fluir e engrenarem normalmente. Então, assim, é, esse foi um vídeo mais de uma reflexão de como é a vida aqui, sim, tenho mais conforto, tenho mais acesso a comidas que no Brasil eram caríssimas. Gente, pra vocês terem noção, não vou nem muito longe. Pera bem. Caviar. Gente, um caviar no Brasil. Vocês sabem quanto custa um pote de caviar no Brasil? Eu como isso aqui no meu café da manhã. Então, assim, são pequenas coisas da realidade de determinado país que quando a gente para pensar, que é fora da realidade de muitas pessoas, a gente acaba se questionando dos nossos próprios privilégios. Então, assim, como eu disse já em um vídeo anterior, sobre eu ser trans e sobre eu ter uma formação acadêmica, sobre eu falar, ser fluente em alguns idiomas, sobre eu já ter uma experiência profissional, de já ter trabalhado no órgão público do Estado como servidora pública. Então, assim, eu tive alguns privilégios
E eu tenho noção disso. E eu tenho noção de que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Nem eu tinha algumas amigas no Brasil que trans que elas tinham dificuldade do básico. E assim, mesmo eu não tendo nascido rica, eu tenho noção de que eu era esforçada, assim, não querendo dizer que essas minhas amigas não eram esforçadas, mas cada pessoa tem acesso a diferentes coisas, cada um tem privilégios, determinados privilégios que a gente acaba esquecendo. Então, assim, morar no exterior, eu considero sim um privilégio, nem todo mundo consegue deixar o Brasil, nem todo mundo tem dinheiro para poder comprar uma passagem, nem todo mundo tem dinheiro para poder pagar burocracias relacionadas a um visto, nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo tem tato, nem todo mundo tem emocional para poder lidar com uma mudança tão profunda, gente. E nesse vídeo eu queria mais trazer reflexões sobre o privilégio que a gente tem e ao mesmo tempo os lados ruins da gente ter escolhido imigrar e de que imigrar não é somente flores, mas também tem seus percalços. E no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, porque foi de uma reflexão que eu tava querendo fazer mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer mais vlogs pra vocês, porque se tem uma coisa que eu faço aqui nessa Noruega, meu amor, é viajar. E vou tentar trazer mais vlogs de viagens que eu faço, vlogs contando sobre o meu dia a dia, porque tem coisa que eu também faço muito aqui, são coisas incríveis. Eu, eu, depois que eu cheguei aqui na Noruega, eu tive a oportunidade de fazer tantas coisas legais e eu espero que eu possa compartilhar mais desse dia a dia, do meu dia a dia aqui com vocês. Então, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Me contem o que vocês acham sobre imigrar, sobre as dificuldades de imigrar. Quero saber de vocês, me contem.